Bom dia, bom dia, bom dia. Horizonte, a torcida tá forte, né? Só não falou a nossa cidade natal, Copenhague, na Dinamarca, né? Quando a gente era criança, rapaz. Diz aí. Pronto, na hora. Minha esposa vai adorar essas coisas. Minha esposa fica querendo botar o livro embora tudinho. Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, bom dia. Um prazer estar aqui de volta, né? A primeira vez que estivemos, a gente estava falando de filosofia. Hoje, sociologia. De uma outra vez, pode ser astrofísica, problemas amorosos, qualquer coisa aí, o Fábio mandar, a gente bate um papozinho com vocês aqui. Então, hoje vamos fazer uma aula tranquila, como da outra vez, ver toda a teoria, tá? No finalzinho, a gente resolve, então, 3 questões. Deixei para botar uma questãozinha, a gente resolve uma questão sobre Durkheim, uma questão sobre Karl Marx, uma questão sobre Max Weber, tá? A gente resolve uma de cada e aí a gente finaliza o nosso processo para dar tempo a gente fazer toda a explicação. Tá belezinha? Então, pronto. Então, vamos lá. O pessoal aí está chegando. Muito bem. Olha, a menina tudo desfilando. Dá tchau pro pessoal assim, ó. Isso. Vamos lá. Então, vamos começar. Para a gente falar de sociologia, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é a origem da sociologia, que a sociologia é uma ciência muito nova. Se você for comparar com a filosofia, que a gente pegou a filosofia lá nos gregos, a sociologia ela é uma ciência que ela vai pegar o final do século XVIII, início do século XIX, como uma consequência das transformações provocadas pela Revolução Industrial. Deixa eu botar logo tudo, que vocês gostam de bater foto nessas coisas. Pronto, deixa aqui. Pronto. Então, a sociologia ela vai ser uma ciência que ela surgiu como consequência das mudanças que ocorreram na Europa, especificamente, que o mundo moderno é o mundo europeu, tá? Os europeus, obviamente, usavam a África e a Ásia e a América muito mais para poder atender às suas necessidades econômicas, mas o que eles chamavam de mundo era apenas a Europa, era onde a tecnologia, era onde a ciência evoluía. Então, quando você vê renascimento, quando você vê iluminismo, quando você vê revolução industrial, aconteceu aonde? Na Europa, tá? Então, essa transformação acabou trazendo mudanças na nossa organização social. E aí, o que foi a revolução industrial, Exiliano? Ora, a Revolução Industrial foi uma transformação no processo produtivo. Ixi, agora tu falou difícil, que eu não sei o que é processo produtivo, não. Sabe, processo produtivo é o nome que a gente dá a todas as etapas de produção de qualquer coisa. Então, pronto. Por exemplo, digamos, as meninas vão sair hoje à noite para uma festa. Ah, não? Aí vai ter um aniversário de 15 anos, um casamento. Se arruma em 5 minutos, não é não? Meu amigo, olha quando são essas festas, a mulher começa a se arrumar de manhã. Ah, não? Que aí tem que ir para os cabelos, para fazer não sei o que lá, e estica, enrola. Quem tem o cabelo enrolado, estica. Quem tem esticado, enrola o cabelo, né? Menino, só para pegar um cabelo daquela bichinha ali, para enrolar, dá um trabalho da porra. Que não enrola direito não, né? Porque ele é muito liso, então para enrolar fica difícil. Passa o dia todinho lá, aí vai ajeitar aqui as unhas para ficar tudo bonito, vai ajeitar a sobrancelha, fazer maquiagem, tá bonita? Fia a unha? Isso. Aí não tem unha de roer, é? Bora. Então, dessa forma, primeiro a mulher passou 3 horas lá se arrumando todinha. Chegou em casa, aí agora ele vai bota o vestido, bota o sapato, aquela bolsinha fashion só para, né, acompanhar o charme. Meu amigo, isso que a gente está falando é processo produtivo. Ela está se produzindo, obviamente, para ir para a festa. Lógico que eu estou aqui esticando a baladeira, né? Quando a gente fala processo produtivo na sociologia, nós estamos falando da produção de algo para se consumir. Então, por exemplo, você vai fabricar uma cadeira de madeira. Então, quando é que o processo produtivo começa? Lá quando você vai escolher a matéria-prima. Aí você vai escolher a matéria-prima, escolhe a árvore, corta a árvore, derruba, corta em pedaço, leva os pedaços de madeira para a oficina, monta a cadeira, lixa, pinta. Cada etapa dessa a gente vai chamar, então, né, de etapas do processo produtivo. Então, o processo produtivo vai desde a escolha da matéria-prima até o acabamento no produto. Tá? E o que aconteceu com a Revolução Industrial? Houve uma transformação nesse processo produtivo. A transformação foi a introdução de
máquinas. Porque processo produtivo sempre teve. Quando você chega lá na antiguidade, os povos antigos, até a Idade Média, a gente tinha o que a gente chamava de produção artesanal. Onde o artesão, ele participava de todas as etapas do processo produtivo. Então, ele ia escolher a matéria-prima, ele derrubava madeira, ele cortava, ele montava, ele fazia todo o processo. Ele sozinho. O que isso quer dizer? Que a produtividade era baixíssima. Uma pessoa sozinha para fazer tudo. Mas, para aquela época, era suficiente. Porém, veio a Baixa Idade Média. E com a Baixa Idade Média, você vai ter agora o desenvolvimento comercial e urbano, o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que vai querer ter cada vez mais lucros. E dessa forma, então, eles vão agilizar o processo produtivo. Pois bom, então dessa forma, o que você vai perceber é que dentro desse processo de agilização, a gente vai ter o que a gente chama de produção manufatureira. Ao invés de uma pessoa só fazer tudo, agora a gente vai dividir as tarefas. Então a gente vai pegar um grupo de pessoas para fazer uma parte do trabalho, outro grupo faz outro, outro grupo faz outro, outro grupo faz outro. E com isso, muita gente trabalhando ao mesmo tempo, a gente vai produzir mais. Produzir mais, a gente vai vender mais. Vendendo mais, eu vou lucrar mais. E aí é lógico, chega o mundo moderno. Veio o renascimento, veio o desenvolvimento técnico-científico. E a gente vai pegar esse conhecimento e inserir no processo produtivo. Vamos construir máquinas para agilizar esse processo produtivo. Aí vamos lá. Uma máquina, ela para conversar com a máquina do lado e bater papo. Uma máquina, ela sai para ir no banheiro. Uma máquina, ela para beber um cafezinho. Uma máquina, ela produz. Se você fizer a manutenção dessa máquina, ela vai produzir ali, ó, o tempo todo. Isso quer dizer que a produtividade vai, ó, disparar. Vamos ter uma superprodutividade. Nós tivemos como consequência da Revolução Industrial o aumento da produtividade. Mas não apenas isso. Também nós vamos precisar vender. Já pensou? Digamos, você tem uma empresa, aí você tem uma indústria, você produz determinado produto, você vai produzir bem muito só para ficar olhando para ele, olha como é bonita a minha produção. É? Tu vai querer vender. Para tu vender, tu vai ter então que chegar ao teu consumidor. E é aí onde vão se desenvolver duas coisas importantes. Os meios de comunicação e os meios de transporte. Então, quando você pensa de meio de transporte no século XVIII, cara, nem se compara com hoje. Já pensou? Digamos então que o meu amigo, aqui do Flamengo, torcedor sofredor, como é que é, meu filho? Seu nome? Marcos. Então, meu amigo Marcos, digamos que ele namora com a... Teu nome, minha florzinha? Com a Jaciara. Aí digamos que ele mora na Praia do Futuro. E digamos que ela mora no Mudubim. Bem pertinho, né? Tu é doido. Imagine, se fosse no século XVIII, para ele ir encontrá-la, ele ia ter o quê? Se ele fosse pobre, ia ter que ir a pé. Muito amor, viu? Mas é para isso que serve amar, não é não, minha filha? Tem coisa melhor do que amar? Bom demais. Se ele tivesse um dinheirinho marromeno, ele teria um cavalo. Olha que coisa romântica. O cara chegava de cavalo. Tá? Igual o príncipe encantado do Shrek, né? Aí monta no cavalo. Pois bom, se ele fosse estribado, aí ele ia numa carruagem. Já pensou? O cara chegando lá na tua casa lá, hein? Numa carruagem assim, ó. Eita, chique demais. Olha. Lógico que hoje a coisa mudou. Hoje, um está na Praia do Futuro, o outro está... Eu disse, onde foi? No Mudubim, foi? No Mudubim. Aí, ó, se ele quiser ir até a casa dela a pé, não vai não? Vai. Se ele quiser ir de bicicleta, vai ou não vai? Não? Pega a bicicletinha lá da prefeitura, ó, né? No instante chega. Se ele quiser ir de ônibus, vai ou não vai? Vai. Quiser ir de Uber? Vai. Se ele tiver carro próprio? Se ele tiver um helicóptero, ó, a moral, já pensou? Acabou chegando de helicóptero assim, ó, ô, meu filho. De trem, né? Mas lá da Praia do Futuro, o trem não chega para cá ainda não, né? Ainda estão terminando de fazer.
Aí vai chegar, quem sabe um dia. Pois bom, então, tudo acontece. Mas vamos lá. Então, o que você vai observar é que os transportes evoluíram. Erciliano, e os transportes evoluíram para aproximar os apaixonados? Lógico que não. Os transportes evoluíram para viabilizar a comercialização. Eu vou poder interligar as regiões ricas em matéria-prima às regiões produtoras, e eu vou poder interligar as regiões produtoras aos mercados consumidores. É para isso que eu vou criar trem, é para isso que eu vou, então, investir na tecnologia para poder vender cada vez mais, para atender o meu mercado. Da mesma forma, se desenvolver os meios de comunicação. Século XVIII. Século XVIII, o meio de comunicação era carta. Levanta a mão quem usa todo dia como principal meio de comunicação com os amigos, carta. Tá frescando comigo. Levanta a mão para frescar. Tu manda carta para quem, bicho? Tu que está se abrindo aí. Amigão. Olha, se abaixou. Eu estou dizendo, depois que levanta a mão, o cara abaixa. Quem é que tem? Quem que levantou? Que quer dizer? Para quem que manda carta? Dá para te ouvir aí, será, hein? Tu manda carta para quem, meu filho? Hã? Paz amiga. Rapaz, eu vou lhe dizer, Fábio, quando a gente era menino, que o Fábio pensa que é novo, mas esse bicho é velho que só atrairá, já está quase 50 anos de idade. Aí então, eu posso dizer isso, que a gente é da mesma idade, né? Então eu sou velho também. Aí então, eu sou um ano mais velho, é verdade. Pois bom, ele tem 48, eu tenho 49. Mas vamos aqui. Então, dessa forma, parece assim uns 26, não é, minha filha? 26 quilos. Pois bora. Então, mas quando a gente era menino, a gente tinha, porque hoje é massa, hoje tem internet, tem um bocado de coisa, a gente conversava os famosos pen friends, amigo por correspondência, que era para gente treinar inglês, e não tinha muita gente, né, que falava inglês, então a gente treinava fazer conversa com pessoas de outros países. E aí, então, eu fazia correspondência com uma menina na Dinamarca, não, na Noruega. Homem, eu nunca soube como é que pronuncia o nome da mulher, não. Escrevia um P, um A, com um trema em cima do A, um I, um V e um I. Eu chamava de Paive, né? Então, se era ou não, a gente estava só escrevendo mesmo. Né? Mas isso era anos 80, velho. Hoje, hoje você pega aqui seu celular, tá com o teu fácil aí, mano? Pronto. Dê teu celular aí, rapaz. O bichinho estava usando o celular. Ó. Aí você pega o celular aqui, ó, fica conversando aqui por WhatsApp. Você manda então uma mensagem, manda um vídeo, né? Tem gente que manda uns vídeos que não deve não. Depois é processado, não sabe por quê. Mas vamos para cá. Não vou dizer quem foi, né? Pois vamos aqui. Então, dessa forma, o que você vai perceber é que a tecnologia avançou. Erciliano, e essa tecnologia, ela avançou por quê? Para vender, cara. Olha que massa. Hoje tu quer comprar. Dia dos namorados, tá chegando. Já decidiu que vai comprar para ela já? Não, é que eu vi o anel aqui, o anel na mão dela, pensei que vocês eram namorados. É namorado de outra pessoa. Tá certo. Mas só para dar um exemplo. Você já decidiu o presente da sua namorada já? Ainda não. Pois bom. Dê só um beijo que resolve também, né? Mas vamos aqui, que a cor tá hoje em dia, todo mundo liso. Aí, mas você pega aqui, ó. Vou comprar um presente para minha namorada. Aí entra aqui na internet. Pronto. Entra lá. www, vou comprar qualquer coisa. Vem fazer propaganda de alguém, .com.br. Aí chega lá, vou comprar isso aqui. Pá, escolhe. Bota o número do cartão de crédito. Pá, beleza. Meu amigo, você recebe na sua casa o produto que você comprou. Olha aí que massa. Olha aí que massa. Hoje, graças à evolução tecnológica, a gente viabiliza os negócios. Você pede rapidinho, de onde você quiser. Você compra produto da Europa, compra produto da China, compra produto dos Estados Unidos, e eles mandam deixar na sua casa. Tá? Então, houve um bocado de coisa legal com a Revolução Industrial, mas também vieram algumas coisas negativas. Por exemplo, com a Revolução Industrial, nós tivemos a degradação do meio ambiente. Hoje em dia, a gente vive um mundo diferente.
Dos anos 80 para cá, o mundo começou a pensar numa nova forma de produção, que seria a produção sustentável. Cara, mas dos anos 80 para trás não tinha isso não. Hoje em dia, às vezes você compra um lápis, aí o lápis está escrito assim, madeira é florestada. Já viram isso no lápis de vocês? Porque hoje existe uma preocupação de algumas empresas em proteger o meio ambiente. Mas antes não tinha isso. Então imagine quantas florestas não foram devastadas. Né? Quantos produtos poluentes não foram jogados na água, no ar. Então você vai perceber que a gente passou a destruir o nosso planeta. Tanto é que tem um bocado de filme de ficção científica que imagina uma terra inabitada, né? Você pega, por exemplo, Elysium, né? Os ricos moram em Elysium, que é uma estação espacial, e vão viver para sempre. Os pobres moram na Terra. Aí você pega aquele outro filmezinho, Wall-E. A Terra está devastada, sem condições de ninguém viver, e está todo mundo no espaço, em busca de um lugar para sobreviver. E aí o Wall-E encontra, né, uma plantinha para deixar entender que a Terra teria condições de novo de ter vida. Mas veja que essa é uma preocupação muito grande que a gente tem a partir do século XX. Além disso, superexploração dos trabalhadores. Nós vamos ter os trabalhadores subordinados a uma carga de trabalho extremamente elevada, ganhando muito pouco. É ciliano, mas por que o trabalhador aceita uma coisa dessa? Vamos dar um exemplo. Digamos então que todos vocês estão desempregados. E aí eu resolvo, acertei, né? Pois bem. Aí então eu resolvo montar uma empresa, CC Corporation. Pronto. Vou abrir, CC obviamente é ciliano. Bom, então eu vou abrir uma empresa e eu vou contratar 100 pessoas. Vocês estão desempregados há 2, 3, 4 meses. E aí, então, é lógico que você tem filhos, você tem esposa. E aí a gente vai pegar aqui este belo casal. É o meu amigo, o Lucas e a Nayara. Aí a Nayara chega para o Lucas e diz assim, vagabundo, tu só sabe beber cachaça, vai atrás de emprego. Aí ela, eu vou, meu amor, meu amigo. Ao saber da CC Corporation, o Lucas vai chegar 2 dias antes, para ser o primeiro da fila, igual o fã de BTS, né? Chega um bocado de dia antes. É assim. Mas vamos lá. Aí então, achei engraçado que pro show do BTS chega um bocado de dia antes. Na hora de fazer a prova do Enem, o outro vestibular chega atrasado. Né? Mas vamos lá. Aí então, ele vai lá para frente. Primeiro da fila, passou, dormiu 2 madrugadas lá, e ele vai ser o primeiro a ser chamado. Atrás dele, 3.000 pessoas querendo esses empregos. E aí eu vou lhe oferecer um emprego bom. Meu filho, você vai entrar 6 horas da manhã e vai trabalhar até as 10 da noite. Não é bom, não? Bora lá. Você não vai ter direito a descanso semanal remunerado. Se você quiser faltar no sábado por questões religiosas ou domingo também por questões religiosas, o azar é seu, eu vou descontar esse dia. Além disso, você não vai ter direito a férias. Você não tem direito, né, a 13º. Mas em compensação, eu vou te pagar um salário sensacional, R$400. Get it or get out? Pega ou larga? Tu é doido, é? Largo. Homem, tu disser lá, tu chega lá, tua mulher, ó, tu tá com 10 filhos em casa passando fome. Desempregado. Tu chega lá, tu vai apanhar. Tu vai dar graças a Deus. Tu vai dar graças a Deus que tu conseguiu esse emprego. Hoje é porque a gente tem toda uma regulamentação trabalhista, né, que nos garante férias, 13º, jornada de trabalho de 8 horas. Mas isso não caiu do céu não, meu filho. Isso foi resultado de muita luta, de muita conquista, de muito sangue, de muito suor. E para perder, é igual o Thanos, é só um estalozinho. Tá? Só precisa uma canetazinha aprovar uma lei tirando tudo.
E por isso você tem que ter muito cuidado em quem você escolhe para ser os seus representantes. Então vamos lá. Dessa forma, então, o trabalhador ele acaba se subordinando a uma jornada de trabalho imensa para ganhar uma miséria. Superexploração dos trabalhadores. E ainda tem outro problema. Na hora em que as cidades começaram a crescer, as pessoas começaram a sair do campo e foram para essas cidades. Chegando na cidade, tinha casa já pronta para todo mundo? Essas pessoas foram para a periferia. E aí, lá não tinha energia elétrica, lá não tinha água encanada, lá não tinha saneamento básico, lá não tinha hospital. Então, a falta de estrutura acaba levando, obviamente, a uma condição desfavorável de vida para o trabalhador. Sem contar aqueles que vão caminhar para sobreviver através do crime. Veja, não justifica, explica, mas justifica. Tu está 3 meses sem trabalhar, 10 meninos em casa passando fome. De vez em quando tu tem um bicozinho, né? E consegue levar um dinheirinho para casa. Quando não vai pedir esmola no meio da rua, teus filhos conseguem trazer alguma coisinha. Mas se não trouxer nada, meu amigo, se é só uma vez que eu vou lhe pedir, você vai levar esse pacotezinho, rapaz, só para entregar para o Fábio. Eu te pago 500 conto. Tu vai ou não vai? Aí o cara acaba entrando no crime, né? Fazendo aviãozinho, fazendo entrega, entrando na criminalidade por necessidade. Então veja que a sociedade, quando vem a Revolução Industrial, ela veio com todas essas mudanças. Era necessário uma ciência para explicar essas mudanças. E é aí que vai surgir a sociologia. Opa! Então vamos começar a bater um papozinho sobre os 4 principais sociólogos. Porque os próximos encontros que a gente tiver, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre a sociologia urbana, a gente vai falar sobre vários temas da sociologia, mas os sociólogos que vieram agora no século 20 e 21, eles se fundamentaram lá nos clássicos. Os 4, Comte, Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Joinha? Então a nossa aula hoje vai ser sobre esses 4 caras legais. Pois vamos começar a bater um papinho por eles? Tum, tum, tum. Pronto. Só pegar uma aguinha aqui, rapaz, eu estou ficando velho. Melar o bico. Prontinho. Vamos conversar sobre Comte primeiro. Depois a gente vai para Durkheim, depois vamos para os demais. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de Comte e Durkheim, os dois, eles são de uma corrente chamada de positivismo. Tá? O que seria esse positivismo, Erciliano? Me diga uma coisa. Assim que uma coisa nova chega no mercado, você já aposta suas fichas todas nessa coisa? Meu amigo, veja que uma coisa nova, todo mundo fica com um pezinho atrás assim, né? Será? Se serve? Então, também uma ciência nova, ela precisava ter respaldo. Erciliano, como é que a gente vai respaldar uma ciência nova? Ainda mais uma ciência social. Eita, nós estamos vivendo que mundo? Nós estamos vivendo o século XVIII. Já teve Renascimento, já teve Iluminismo. A ciência, a física, a matemática, a química, está tudo evoluído, né? Já teve, então, lei de Newton, já teve lá lei de Lavoisier, esse povo todinho já, tudo já era justificado. Mas espera aí, como é que esses caras das ciências naturais consolidavam a ciência? Através de um método científico, através da experiência, através da observação. Opa! Então, se a gente quer validar a sociologia, a gente vai ter que ir para os mesmos métodos usados pelas ciências naturais. Então, tanto o nosso amigo Comte como o nosso amigo Durkheim, eles vão pensar a sociologia, que é uma ciência social, mas inspirado nas ciências naturais. Joinha? Então, vamos lá. Se eu pegar esse telefone, pegar uma coisa, tu pode me emprestar essa canetinha, meu amor? Se eu puder jogar no chão? Pode? Pode cair no chão, pode? Tá bom.
Se quebrar, o Fábio paga outra para ti. Vamos lá. Se eu pegar essa caneta e soltar aqui, o que vai acontecer? Por que ela cai? Existe uma lei, a lei da gravidade. Olha aí. Se a gente pega os corpos celestes, está lá o Sol, aí tem Vênus, aí tem Terra, aí tem Marte, tem Netuno, tem aqueles planetas tudo ali. Por que não bate um no outro, hein? Por que a Terra não sai do meio, Marte, e bate nela? Porque existe uma lei, né, dos corpos celestes, cada um tem seu campo gravitativo, defender a lei dos 3 estados. Ele vai dizer que a evolução da sociedade, ela passa por 3 momentos. Primeiro momento da evolução humana, a gente vivia o que chama de estado teológico. Como seria isso, Ceciliano? Simples. Era a época em que o homem explicava toda a sua realidade baseado em crenças. Então você está na pré-história, de repente dava um trovão. Como é que as pessoas explicavam um trovão? A troca de descargas, de cargas elétricas, Lá na pré-história vão dizer que eram os deuses que estão com raiva. Olha aí, uma crença. Você vai para o Egito. Por que as pessoas acreditavam que o faraó era um deus vivo? Porque fazia parte da religião, os sacerdotes, já que a religião era politeísta, vários deuses, onde o faraó era encarnação de Deus. Era o Deus encarnado. Olha aí. As pessoas explicavam as coisas simplesmente pela crença. Você chega na Idade Média, por que na Idade Média você tinha 3 grupos sociais principais? Você tinha os nobres ou belatores, você tinha o clero ou oratores, e você tinha os camponeses ou laboratores. Tinha os que trabalhavam, os que rezavam e os que guerreavam. Simples. Porque Deus quis. A Igreja Católica explicava a divisão social baseada na fé. Então a igreja dizia, Deus fez os homens diferentes. Para a sociedade funcionar, todo mundo tem que cumprir a sua função. Então o que foi que Deus fez? Deus escolheu algumas pessoas para administrar e guerrear. E assim proteger os demais. Porém, também era preciso as pessoas para rezar, para proteger os que iam para a guerra, para pedir proteção aos que iam para a guerra e para pedir saúde para os que trabalhavam. Mas, ao mesmo tempo, se todo mundo estiver rezando e guerreando, quem é que vai produzir? Então, precisava ter alguém para trabalhar, para poder produzir, para dar alimentação para quem vai para a guerra e para quem está rezando. Veja só, você tem uma explicação baseada em crenças. Aí veio o mundo moderno. O mundo moderno veio com o Renascimento. E aí a gente passa para uma nova forma de compreender a realidade, que é o que ele vai chamar de estado metafísico. Ceciliano, e o que seria esse estado metafísico? Agora nós vamos explicar a realidade com o poder da argumentação. Por exemplo, por que surgiu o estado, Ceciliano? Se você for perguntar para um cara chamado Thomas Hobbes, ele vai dizer, o Estado é necessário para manter a ordem entre os indivíduos, porque os homens são movidos por paixões, e como os homens são movidos por paixões, as paixões levam o homem ao conflito, o homem é o lobo do homem, lembra dessa frasezinha de Thomas Hobbes? Depois a gente vai ter teoria do Estado em outro dia, né? Na filosofia, obviamente, teoria do Estado. Então, veja que para manter a ordem, porque senão todo mundo vai sair se matando, eu preciso de um rei com poderes absolutos para garantir o bem-estar da sociedade. Olha aí, o cara está explicando a realidade através de uma argumentação, de uma teoria. Então, enquanto no estado teológico tudo se baseia na crença, no estado metafísico tudo é explicado pela argumentação. Só que agora a coisa evoluiu mais ainda. Agora nós estamos no século XVIII. Agora nós temos tecnologia. Agora nós temos ciência. E como é que a gente fundamenta a ciência?
através da observação, através da experiência. Seria o que a gente chama então de estado positivo. O estado positivo é aquele onde a gente vai explicar a nossa realidade baseado na experiência e na observação. Belezinha? Então, na hora que o nosso amigo Augusto Conte diz isso, veja que ele está respaldado. Porque alguém vai chegar para ele e vai dizer assim: ei, bonito, tu tirou isso de onde? Na física não é desse jeito, não? É. Na biologia não é assim, não? É. E na química não é assim? É. Pois na sociologia é assim também. A observação e a experiência serão os elementos utilizados para se desenvolver, para se fazer ciência. Joinha? Porém, nós temos um outro cara legal chamado Emile Durkheim. Oh, menino bom. Então, vamos logo botar tudo aqui. Vamos lá. Mostrar logo tudo aqui do Durkheim. Pronto. Pois bem, pessoal, quando a gente fala então do Durkheim, o Durkheim também positivista, ele também vai fundamentar o desenvolvimento da sociologia nas ciências naturais, tá? Onde ele vai, não na física, não na química, mas ele vai fundamentar o seu pensamento da sociedade na biologia. Ele vai dizer o seguinte: a sociedade funciona de forma semelhante a um organismo vivo. Vamos lá. Minha gatinha linda, desde que a aula começou, você contou quantas vezes seu coração bateu? Não. Alguém contou? Ninguém. Alguém contou quantas vezes você piscou o olho durante a aula, desde que a aula começou? Não. Por que não? Porque está funcionando direito. A gente não está preocupado nesse momento aqui sentadinho, ó, se o nosso pulmão está funcionando direito, se o nosso fígado está funcionando direito, se o nosso estômago está funcionando direito. Porque quando ele está funcionando direito, a gente está aqui, ó, na boa. Agora já pensou? Tu tá com a virose, aquela que ataca, né, o intestino ali. Meu amigo, tu tá sentado aqui, mas tu tá prestando atenção na aula, mas tu tá preocupado que tá um negócio doendo assim, tu começa a fazer assim. Tu nem fica atento na aula, né? Porque tu tá preocupado de correr para ir no banheiro. Não é não? A gente só presta atenção no nosso organismo quando ele falha. Quando ele falha, a gente presta atenção. Tu acorda de madrugada com falta de ar. Aí tu vai perceber, obviamente, a importância do teu organismo. Aí tu vai num médico para poder tratar, é ou não é? Ou tu vai no médico, chegou lá no médico: bom dia, doutor, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bom? O que o senhor veio fazer aqui? Não, eu vim só aqui mesmo ver o senhor, ver se eu estou bem. O que você está assistindo? Nada. Estou perfeito. Aí, ó, até antes de sair eu medi minha pressão, estava 12/8, estava maravilha. Aí o senhor veio fazer o que aqui mesmo? Não, vem só aqui. Pronto. É? Você só vai no médico quando você está doente, cara. Quando tu está com dor de cabeça, quando tu está com febre, quando tu está sem respirar, quando tu está com uma dor no corpo. Então, o nosso organismo, ele funciona bem direitinho. Se o nosso coração estiver funcionando direito, nosso pulmão, nosso estômago, todos os nossos órgãos estiverem funcionando direito, o nosso corpo está funcionando direito. Aí o que é que o Durkheim vai dizer? Pois a sociedade é do mesmo jeito. Cada um de nós é como se fôssemos um órgão do corpo. E a sociedade seria esse corpo. Isso quer dizer que, se cada um de nós fizermos a nossa função, o corpo vai funcionar bem ou não? Belezinha. Olha aí. E aí ele vai dizer que essa relação entre os indivíduos chama-se de solidariedade. Onde a solidariedade ela pode ser mecânica ou orgânica. Ciriano, qual é a diferença aí dessa história? Vamos lá, vamos entender. Se a gente pega uma sociedade primitiva, como por exemplo ali os índios, nessa sociedade ali, as relações são complexas ou são simples? São simples. Você tem os homens vão sair para caçar. Olha aí que beleza. Me diga uma coisa, se eles voltarem sem comida, o que acontece com o grupo? Morre. Então a sua função é importantíssima para a sobrevivência do grupo, é ou não é? As mulheres,
as mulheres vão fazer a comida que os homens vão trazer. Se as mulheres não fizerem a comida, o que acontece com o grupo? Morre. Então as mulheres são importantíssimas. As crianças, enquanto são pequenininhos, ficam ali. Mas a partir de determinado tamanho, eles já acompanham os homens. Os meninos acompanham os homens para a caça. As meninas acompanham as suas mães e aprendem a função delas. Me lembro quando eu era menino, ia para a casa do meu avô, lá no interior, ele tinha fazenda. E aí era na época da farinhada. Aí quando a gente chegava lá, né, tinha a casa de farinha. Aí os homens chegavam com os jumento, não sei nem como é o nome dos coisas que bota assim no jumento, assim. Para botar a mandioca em cima. Esqueci o nome. Cangalha. Né? Botava lá na cangalha um bocado de mandioca. Aí trazia derramar. Aí ficava lá um bocado de mulher sentado no chão. Só com uma faquinha na mão, descascando a mandioca. Aqui. Descascava, jogava. Descascava, jogava. Ia ficar naquele bocado de mandioca descascada, para depois ser cortada, para depois então ser prensada, para depois fazer a farinha, né? E aí é legal que a gente via que aqueles senhores que iam arrancar a mandioca, para botar a mandioca no lombo do jumento, para trazer a mandioca, os filhos deles já acompanhavam. Meninozinho de 5, 6 anos de idade, já ia com o pai. Aí o pai vinha e o meninozinho vinha sentado na cangalha do jumento ali, ó, já aprendendo a função do pai. Do mesmo jeito as mulheres sentadas cortando mandioca, tudo cantando. E tinha criancinha de 3, 4 anos de idade com uma faquinha na mão, aprendendo a descascar a mandioca. Aí a criancinha era bem devagarzinho, né? Porque ela estava aprendendo esse ofício. Para quando ela ficar mais velha, ela vai... Belezinha? Então, as crianças aprendem as funções dos pais. Ciliano, e os velhos são descartados? Lógico que não. Os mais velhos, eles têm experiência e vão ensinar o que sabem para os mais jovens. Então, veja que num grupo desse, onde a sociedade ela é composta por grupos pequenos, né, tribos, onde não há uma diversidade social muito grande, existe uma relação entre os indivíduos, sim ou não? Só que é uma relação mais simples, que a gente vai chamar de solidariedade mecânica. Numa sociedade como a nossa sociedade, você tem uma diversidade de funções sociais. Ali, um bocado de gente ali. Me diga uma coisa, na nossa sociedade de hoje, médico é importante, Motorista de ônibus é importante? Lógico. E o gari de rua é importante? Isso. Engenheiro é importante? Veja que nós temos uma diversidade de funções sociais agora, bem mais complexas as relações, mas mesmo assim, essas relações se interligam. Se não tiver ninguém para limpar a cidade vai ficar suja, as pessoas vão ficar doentes. Se não tiver ninguém para planejar as cidades, aí você não vai ter as casas bem construídas. Você viu agora, fim de semana passado, um prédio que desmoronou ali, né? Maraponga, não foi isso? Alguém se responsabilizou pela construção desse prédio. Não foi não? Você não pode chegar e subir de uma vez assim na doida. Então veja a responsabilidade de uma pessoa dessa. Ela botou aí em choque, botou em ameaça a vida de todas aquelas pessoas que moravam naquele prédio e nas casas do lado. Ainda bem que deu tempo, se percebeu, evacuou, saiu todo mundo do prédio, saiu o pessoal das casas vizinhas, mas poderia ter sido uma tragédia muito maior. As perdas foram apenas perdas materiais, né? Os carros que estavam ali, aquelas coisas ali. Mas veja, a nossa sociedade é muito complexa, porque eu dependo da sua função social. Você depende da minha função social. Então existe uma interligação também numa sociedade complexa. Aí a gente vai chamar de solidariedade orgânica.
Então, a solidariedade mecânica, ela acontece quando essas relações se estabelecem numa comunidade primitiva e orgânica quando for numa sociedade mais complexa. Ciliano, mas espera aí, quer dizer que cada indivíduo, ele age dentro da sociedade? Isso. E aquilo que você faz interfere nos outros. E tem um nome para tudo que você faz. Tudo que você faz agindo em sociedade, a gente chama de ação social. Desculpa, fato social. Ação social é daqui a pouco com o nosso amigo Max Weber. Fato social. É a mesma coisa, tá? O Max Weber vai chamar de ação social o que o Durkheim chama de fato social. Nós só vamos ver uma pequena diferençazinha na coisa. Pois vamos lá. Ciliano, o que é esse tal de fato social? Fato social é toda ação que o indivíduo pratica em sociedade. Só tem um detalhe. O fato social, ele não é algo que você já nasce com ele. Mas é algo que você vai ser introduzido durante a sociedade, a sua vida, dentro de determinada sociedade. Vamos dar um exemplo. Me diga uma coisa. Quem é que teria coragem de ter acordado hoje cedinho, tomou o café, veio para cá, assistiu às aulas, vai voltar e você vai fazer todo esse trajeto nu, pelado? Quem tinha coragem de vir pelado? Ô, mulher corajosa, quem foi? Eu. Aí, foi ela ali atrás. A gente sabe que o povo fala e se esconde, né? Aí, bora. Mas não, mas vamos ser sinceros, cara. Nesse nosso calor de Fortaleza, não, a gente vem. Ainda tem essa meninada de hoje que ainda anda de agasalho, né? Ciliano, mas é porque no colégio o ar-condicionado é frio. Sim, quando tu sai. O cara sai do colégio, ele continua de agasalho. Se sentindo assim na Dinamarca, né? Mas bem, mas veja, quando você nasceu, você já nasceu vestido? Não. Na verdade, andar vestido foi uma prática social que a gente aprendeu. A gente aprendeu com o tempo. Foi algo que nos foi imposto. A sociedade nos impôs. Por exemplo, se você pegar então os índios, estavam aqui, tudo nu, não estava não? Os portugueses vieram, acharam aquilo estranho, veste a roupa índia, coisa indecente, coisa imoral. E aí se criou essa lógica na sociedade que o certo é andar vestido. Por que o certo não era andar pelado igual o índio? Porque uma coisa é o europeu andar vestido, né? Naquele frio dele lá, meu amigão. Bem que você indo para a Europa ali, né? Em determinadas épocas do ano é muito quente, né? A Europa em julho é quente, mas em dezembro o frio é extremo. Mas vamos lá. O que você vai perceber é que o fato social, ele tem 3 características. Coercitividade, ou seja, ele é imposto, coerção. Exterioridade, ou seja, ele vem de fora, você não nasce com ele. E por fim, generalidade, ele é genérico. Todo mundo faz. Então vamos lá. Você anda vestido por quê? Porque todo mundo anda vestido. Você anda vestido porque você aprendeu, lhe foi imposto. Até determinada idade você andava pelado dentro de casa. Você andava dentro de casa, pelado, correndo. Não era não? E todo mundo até achava, fazia brincadeira com você, né? Aí, eita, menino aí pelado do pai. Ei, pronto. Tinha problema nenhum. Mas a partir de determinado momento, a sociedade impõe que você se vista. Aí, aquilo que era brincadeira, agora virou sério. Você vem, ó, a menina está andando em casa só de calcinha. Aí o pai olha para ela e diz assim, menina, coisa feia, andando pelada dentro de casa, vai se vestir. Aí a bichinha que era, né, a graça da casa andar pelada de calcinha, agora não. Agora ela sai assim, ó. Triste. Aí lá vai a mãe arrumar, vem cá, mamãe vai arrumar. Aí bota a roupinha, ajeita os cabelos, vai lá no seu pai para ele ver agora. Aí ela chega lá, toda bonita agora. Aí o pai, agora tá a princesa linda do papai. Pronto, ela fica morta de feliz. O que foi que ela aprendeu? Se eu andar pelada, eu levo carão. Se eu andar vestida, eu levo prêmio. Então você acabou
aprendendo a andar vestido. Menino é do mesmo jeito, não é não? Menino, de determinado tempo, ele anda pelado. Aí estão lá os amigos, todo mundo brincando. Pai, mas chega uma determinada idade que você não vai permitir. Então você está aqui, ó, o pai com os amigos. Aí lá vem o menino, aí pelado. Tá! Aí o pai já diz assim, vem aqui, vou arrancar essa piroca, velho. O menino, ó, o menino sai correndo chutado. Aí ele vai lá na mãe dele, veste o calção e chega. Ah, agora tá um rapaz para ficar com a gente aqui. O que foi que ele aprendeu? Ele aprendeu que o certo é andar vestido. Andar pelado é errado. Então veja que ele aprendeu de uma forma impositiva, coercitiva. Ele não nasceu com essa ideia na cabeça. É assim, mas espera aí. Quer dizer então que na sociedade todo mundo faz o que é certo? Não. Às vezes você faz aquilo que não é aceito pela sociedade. Quando isso acontece, a gente chama de anomia social. A anomia social é exatamente essa ação do indivíduo que vai contra a ordem da sociedade. Então, anomia social é a última coisinha ali de baixo. Pois vamos lá. Então, anomia social é uma ação que o indivíduo que vai contrário à ordem social. Roubar é certo? Não. Então, aquele que pratica o roubo, ele está indo contra a organização da sociedade. Anomia social, tá? Então, você está numa sociedade, andar nu é certo? Não. Agora, se você estiver numa praia de naturismo, todo mundo lá, ó, na natureza, o errado é tu chegar vestido, não é não? Então, veja, lembre-se que o fato social, ele é uma determinação de determinado grupo social. Se aqui entre a gente o certo é andar vestido, numa praia de nudismo, o certo é andar pelado, tá? Então, a prática social, ela vai ser construída, os valores daquela determinada sociedade. Tá belezinha? Então, pessoal, quando a gente fala do Comte, quando a gente fala do Durkheim, a gente observa que eles dois, eles têm uma visão ligada às ciências naturais. Porém, agora a gente vai conversar sobre dois outros caras legais, Max Weber e Karl Marx, que aí eles fundamentaram o seu pensamento não nas ciências naturais, mas nas ciências econômicas. Pois muito bem. Vamos lá. Pessoal, vamos começar a falar de Max Weber. Deixa aqui. Pronto, deixa logo tudo aqui. Que aí não precisa a gente ficar. Estava vendo aqui a foto aqui do meu grande amigo, professor Lucas, ó. Esse cara foi um dos caras mais sensacionais que eu já conheci. Não apenas como professor, mas como pessoa, né? Eu me lembro que na época a gente trabalhava junto no 7 de setembro. Eu, o Lucas, o Fábio Frota, né? A maioria da moçada aí, que é hoje espalhado pelo mundo, a gente trabalhava no Colégio 7 de setembro. E o Lucas, ele convidava a gente para dar aula gratuita para alunos que não tinham, né, condições financeiras. Ele conseguia uma quadra, e aí o colégio... Rosa Gator, não era o nome do colégio? Rosa Gator, no colégio eu acho que não existe mais hoje não. Mas o colégio cedia a quadra, que ficava com as cadeiras, e a gente então levava os TDs para os alunos. E aí distribuía, né, e dava as aulas, e a gente ia dar aula de graça. Isso é uma iniciativa dele, né? Ele sempre teve essa visão social, que eu acho isso muito importante, tá? Inclusive agora, no próximo sábado, como já está em cima, as inscrições já acabaram, mas vai ter um aulão da UES, né, que a gente vai fazer em prol ao Abrigo São Lázaro. Então, quem me acompanha pelas redes sociais, né, tem tanto Facebook como tem o Instagram, eu postei lá, a gente vai estar lá uns 30 professores, a gente vai estar fazendo um aulão, né, em prol, lógico, tudo totalmente gratuito, e aí a gente pede para que levem, né, alguma coisa para os nossos... Ano passado, o nosso aulão ele foi em prol do Menino Jesus, Casa Menino Jesus, né? Esse ano é em prol do Abrigo São Lázaro, né? Para que a gente possa, eu acho que não custa nada a gente ter uma ação social.
Se cada um fizer alguma coisa, a gente melhora esse mundo. Agora todo mundo só querer para si, a coisa complica. Lá na UES. Agora sim, foi como é só lá no auditório, só cabia 300 pessoas. Então assim que a gente lançou, meu amigo, as inscrições voou. Né? A gente divulgou, quando foi meio-dia, as inscrições já tinham acabado. Né? Mas depois a gente busca fazer outros eventos desses, tá bom? Pois vamos lá, vamos conversar sobre Max Weber. Ô, menino bom, Max Weber. Lembra que eu falei do Durkheim? Que o Durkheim fala do fato social, pois Max Weber vai chamar tudo aquilo que você faz em sociedade, ele não chama de fato social, ele chama de ação social. Por que ele chama? Porque ele quis, né? Como é teu nome mesmo? Por que teu nome é Marcos? Porque a tua mãe quis, pronto. Não é não? E o teu? Lucas. Por que é? Porque a tua mãe quis, não é não? Então, aí ele quis dizer o quê? Cara, eu vou chamar de ação social. O Durkheim chamou de fato social, eu vou chamar de ação social. Ação social é tudo aquilo que o indivíduo faz em sociedade. Só tem um detalhe. Ele vai se aprofundar nessas relações. Ele vai dizer que essas relações que a gente pratica em sociedade, elas podem ser racionais ou irracionais. A gente, quando está em sociedade, a gente pratica algumas ações onde a gente primeiro pensa para depois fazer. Mas algumas coisas a gente faz na vida irracionalmente. Como assim, Aciliano? Vamos dar um exemplo? Então vamos lá, vamos pegar logo as ações racionais. Uma ação, ela pode ser racional por finalidade. Vamos dar um exemplo. Digamos então que eu descobri que o Marcos, eu descobri que o pai dele é dono de uma empresa zona massa, grande, estribado. Ora, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer amizade com ele. Ciliano, por que tu vai fazer amizade com ele? Cara, porque eu tenho uma finalidade, um objetivo. Eu quero me aproximar do pai dele, para que o pai dele possa financiar projetos sociais. Beleza? Veja que eu pensei, eu quero chegar no velho, mas para chegar no velho eu vou chegar por através dele aqui, ó. Eu fico amigo dele, amigão, bora assistir o jogo do Flamengo. Flamengo vai jogar contra quem, meu filho, esse fim de semana? É um torcedor muito feio de uma égua, sabe nem com quem o time vai jogar. Sabe nem com quem o Flamengo vai jogar. Mas vamos lá. Então, mas veja que eu chego à amizade com ele porque eu tenho uma finalidade. Me aproximar do pai dele, para fazer aliança, para poder, obviamente, financiar os projetos sociais. Entendeu? Então, na nossa vida, a gente faz muito isso, não? Você vai fazer algo, mas você faz algo pensando, eu vou fazer isso, porque isso vai me trazer aquilo. Por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa assistindo aula? Vocês têm uma finalidade, tem ou não tem? Bebezinho não quer estar na universidade próxima, não? Vai estar todo mundo lá. Só depende de você, garotinho. Tive muita felicidade ano passado. Tinha alguém que estava aqui assistindo aula ano passado? Foi? Veio ano passado? Pronto. Mas ano passado, quando eu vinha dar aula, minha filha vinha, né? E sentava ali assim. Tá? E fiquei muito feliz porque a minha filha passou, né? Ela fez psicologia, passou na faculdade que quis tudinho. E aí pronto. Então, do mesmo jeito você vai se esforçar, isso aqui vai ser compensado, cara. Vale a pena. Corra atrás. Meu avô, um velho do interior, nunca estudou filosofia na vida, mas ele tinha a sabedoria do homem do interior. E ele dizia assim, meu filho, a vida é dura para quem é mole. Se você mete a faca nos dentes e parte para cima, você conquista. Agora, se você fica com moleza, rapaz, hoje eu não vou não, que amanheci cansado hoje. Não, eu vou embora mais cedo, que não vai ter nenhuma informação aí que eu não saiba, eu já sei de tudo. Meu amigo, enquanto você vacila, tem gente se preparando. E esse seu concorrente, ele vai poder tomar sua vaga se você não prestar atenção. Belezinha? Vamos em frente. Pois bem, tem um outro tipo aqui de ação social. Por valores. Pronto. Ciliano, me diz lá, por que tu vai dar essa aula sem cobrar nada? Tu é comunista? Não. Eu vou porque, obviamente, é mesmo.
Não é 12h30 não, essa aula termina. Hã? Ai, que vai ter o sorteio. Você é muito filho de uma égua mesmo. Mas vamos pra cá. Eu digo isso que eu sou amigo. Rapaz, o Fábio, a gente é amigo há quantos anos? 30 anos já? Mais, né? Faz mais de 30 anos que a gente é amigo, faz tempo. Aí eu já posso chamar de filho de uma égua mesmo. Pois bora lá. Então, dessa forma, então vamos agilizar. Então, às vezes você faz coisas pelos valores que você acredita. Por exemplo, um dia desse, eu estava vindo da casa da minha mãe, aí a minha mãe estava saí de um colégio, almocei na minha mãe e estava indo para outro colégio. Aí a minha mãe me deu 2 tangerinas e um chocolate, né, para eu merendar. Aí eu vim aqui dentro do carro, aí quando eu parei no semáforo, um senhor, idoso, né, pedindo esmola no meio da rua. Aí eu só peguei uma tangerina, abri o vidro e dei para ele. Aí ele, meu filho, muito obrigado. Eu disse, não, por que tu fez isso? Cara, porque eu vi que naquele momento aquela tangerina ia saciar a fome daquele cara naquele momento, pelo menos um pouco. Né? Não custa nada. O que ia ser a falta? Uma tangerina para mim? Não. Então veja que algumas coisas na vida a gente faz pelos nossos valores, por aquilo que a gente acredita. Essas ações são racionais. Mas também as ações são irracionais, tá? Por exemplo, olha aí. Nothing gonna change my love for you. Oh, Rajab. As ações afetivas. A Lourinha que chega ficou com cara de apaixonada, não ficou? Tu tá apaixonada, Lourinha? Tá? É ele? É ele não. Tá bom. Tá no outro canto, o namorado. Muito bem. É bom estar apaixonado, não é não? Também. Rapaz, eu já namoro com a minha esposa. Esse ano vai fazer 30 anos que eu namoro com a minha esposa. Sério, eu comecei a namorar com ela, eu tinha 19, ela tinha 16, a gente era 2 meninos velhos, né? Vamos fazer 30 anos esse ano agora, né? E é namorando todo dia. Todo dia eu ia na casa dela. Na época eu era oficial do exército, né? Antes de ser professor. E às vezes eu estava em acampamento com os soldados, ó. Aí lá vinha eu aqui na frente do QT, né? Aí um bocado de soldado lá atrás, assim, combatente, tu pega a esquerda. Aí o motorista entrava, parava na frente da casa da minha esposa, dava só um beijinho nela, tchau amor, até mais tarde. E ia-me embora. Mas eu dava uma passada, nem que fosse só para dar uma bitoquinha. Quem mandava naquela chibata era eu, que era oficial, o resto era soldado. Pois vamos aqui. Então, nessa um bocado de soldado vai reclamar do tenente. Tá de putaria mesmo. Pois vamos lá. Então, pessoal, algumas ações a gente faz, olha aí, afetiva. Já pensou, cara? Tem coisas que você faz por amor, né? E coisas que você nem explica às vezes, né? Cara, já pensou? Às vezes, a gente vê muito isso em filme, né? O filho está quase morrendo, aí a mãe consegue arranjar força sobrenatural e salva o filho. De onde ela tirou aquela força ali? Sei lá, não se explica não. Ela nem pensou para fazer aquilo, ela agiu por emoção. Pegou, salvou o menino, pronto. Teve agora um dia desse, um meninozinho que eu vi no jornal. A mãe, se é que pode se chamar essa mulher desse jeito, jogou o bebezinho com poucos meses numa lagoa. Aí um senhor viu, ó. Quando o senhor viu, ele nadou e salvou a criança. Tá? Então, existem ações que a gente faz pela emoção. E existe também o que ele diz que seria, também de forma irracional, o tradicional. O que seria o tradicional? Você faz o que é o costume. Quando meu filho chega em casa, em qualquer canto assim, você diz assim, bom dia. Diz ou não diz? Não. Cara, você nem se toca. Você chega num canto assim, bom dia. Pronto, aí as pessoas respondem, bom dia. Diga aí. Pedir a benção é um costume, que é uma tradição. Então, você vai dormir à noite. Aí tá lá os pais, você chega lá, benção pai, benção mãe, te abençoe meu filho. Tá? São ações que você nem pensa. Já é mecânico, você já vai pela tradição. Belezinha? E para terminar, já ia pulando. Principal obra do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Essa obra, pessoal, ela faz uma análise da evolução do capitalismo inspirado na questão religiosa. O que ele vai dizer? Que nos países em que se adotou o calvinismo, o capitalismo se expandiu mais. Por que, Ciliano? Porque a visão de trabalho é diferente. Visão de trabalho católica existia no começo Adão e Eva. E Adão e Eva precisava trabalhar? Precisava?
Deus provinha tudo. Mas aí, eles promoveram o pecado original. E foram expulsos do paraíso e Deus disse: agora você vai viver com o suor do teu próprio rosto. Olha, a visão de trabalho católica é punição, castigo. A visão calvinista é diferente. Calvino vai dizer, na sua teoria da predestinação absoluta, você vai estudar isso em História Geral, lá na Reforma Protestante, no outro dia. Calvino vai dizer que a salvação ela é predestinada. Deus já escolheu quem vai ser salvo. E ele deixou um sinal. E qual é o sinal? A riqueza material. É bem, Ceciliano. Quer dizer, se eu nascer rico, eu estou salvo, é? Não. A sua riqueza é resultado de fé em Deus, de muito trabalho e de uma vida honesta. Se você trabalhar bem muito, for honesto e ficar rico, é sinal que você foi escolhido por Deus para ser salvo. Aí você assiste High School Musical 2, Troy Bolton, Gabriela Montez. Onde é que eles passam as férias? No resort do pai da Sharpay trabalhando, não é não? What time is it? Summertime. Esse pessoal pensa que eu não assisto esse filme. A minha filha é da idade de vocês, rapaz. Quando passou High School Musical, minha filha assistia tudinho. Então, veja só. Cara, aqui no Brasil a gente tem uma visão errada. Não digamos errada, mas diferente. Quando você assiste filmes nos Estados Unidos, na Inglaterra, os jovens trabalham nas férias. E nem vão morrer por causa disso. O cara vai ser garçom, o cara vai ser atendente. Aqui no Brasil, não. Deus me livre. Eu vou ser atendente do McDonald's para estar atendendo meus amigos, é? O cara tem vergonha. Tá? Então, nos países onde a concepção calvinista prevaleceu, o capitalismo prevaleceu. Só para terminar, como é que está o tempo aí, Fábio? Tranquilo. Eu gosto quando o Fábio diz tranquilo. Pronto. Só para terminar. Karl Marx. Até mesmo porque Karl Marx a gente vai ter que falar sobre ele de novo quando a gente for falar, né, dos estruturalistas, que se baseiam no pensamento dele. Então a gente vai ter que resgatar de novo. Mas o Karl Marx, ele vai defender ali no materialismo histórico, fundamentado na dialética. Batendo minha foto, mulher? Ah, então foi o flash, ó. Vamos lá. Então, Karl Marx vai se fundamentar na dialética. Só trazer para a filosofia um pouquinho, tá? Não confunda a dialética do Hegel com a dialética do Marx, tá? A dialética do Hegel diz que tudo muda como resultado das ideias. Hegel é idealista, Marx é materialista. Ele vai dizer que as coisas mudam como consequência das transformações econômicas. Legalzinho? Confunde não. Depois vai ter uma aula sobre isso em filosofia. Mas vamos lá. O que é dialética? Tudo está em constante transformação. Para Karl Marx, ele vai dizer que a sociedade está em transformação. E o que faz a sociedade se transformar? A luta de classes. Para ele diz que sempre existiu um dominante e um dominado. E que vai sempre haver esse confronto. Esse dominado vai chegar ao poder e vai se transformar no novo dominante. Vai surgir um novo dominado, então sempre vai ter esse confronto. Ceciliano, mas como é que o capitalismo, então, ele pode ser combatido? De acordo com a ética marxista, somente através da consciência do operário. No dia que o operário tiver consciência que ele é maioria, ele vai promover a revolução proletária. Dá tempo de passar o videozinho? É 1 minutinho, dá? Passar aqui um vídeo que eu trouxe? Por favor, desligar a luz aqui na frente. As luzes, por favor, amigão. Passar esse videozinho aqui, ó. Só ficou pequeno, por quê? Ah. Oi? Pois é. Ele está começando. Pronto, aí eu clico no meio, né? Luzes, prontinho. E o som? É melhor tu que é o técnico do negócio aí, ó. Que tá com som, né? Mas... Vamos voltar. Voltar pro comecinho. Pronto, volta um slide, vai pro outro. Agora vai, negada, valendo. Mas
tem aquela formiga que respondeu pra mim. Mas deixa pra lá. Foi só uma formiguinha. Tem razão. Foi só uma formiga. Chefão, elas são pequenas. Pequenas. Sei. Vamos fingir que este grão é uma formiga bem pequena. Doeu, por acaso? Só uma? É? E que tal agora? Doeu nada. Que tal agora? Deixem uma formiga nos desafiar e aí todas vão começar a criar problemas. Essas lindas pequenas formigas estão em maior número do que nós. Se elas começarem a se tocar, acabou a nossa moleza. Não é por causa do rango, é para manter as formigas na linha. Pronto, a luz de volta, amigão. Cara, então, olha que cena legal. Você diz assim, esse pessoal da Disney é tudo comunista. Cara, veja que pensamento massa, né? Você pega um filmezinho de criança que você, né, não dá pra nada e traz aí uma ideia muito massa. Você tem os gafanhotos que pegam toda a comida das formigas, né? Mas teve uma formiguinha, que eu acho que é Flurk o nome, que, Flick, né? Ele vai peitar o gafanhoto, ó. O gafanhoto dá uma porrada nele, mas... E aí eles vão embora. E aí as formigas, os gafanhotos estão ali, deram um prazo para a formiga pegar a comida de novo. E aí os dizem assim, pai, não vamos voltar não, aqui tá tão bom, né? Para que a gente vai voltar lá só por causa daquela formiga velha? Aí o cara diz, a gente não deve voltar não. Aí o chefe vai fazer. Cara, mas tem aquela formiga que me desafiou. Mas é só uma formiguinha. Aí só uma formiguinha? Doeu? Não. E agora? Doeu não. E agora? Tu. Bró! As formigas estão em maior número. Se elas perceberem isso, acabou a nossa moleza. Quem está em maior número? A burguesia ou o proletário? Só que aí, meu amigo, o proletário ele acaba não percebendo isso porque existem formas, e aí a gente vai ter outras aulas para isso, de alienar o trabalhador para que o trabalhador não perceba que é dominado. Sabe qual é a pior coisa para o trabalhador para manter essa relação aí estável? Classe média. Classe média é uma criação do sistema, né? Não existe classe média. Ou você é dominante ou você é dominado. A classe média você está fazendo o quê? Uma hierarquização do proletário. É o proletário que ganha 1.000, o proletário que ganha 3.000, o proletário que ganha 5.000, que ganha 10.000. Por que eu faço isso? Para que eles não se unam. O de 1.000 vai achar que não é igual ao de 3.000, não é igual ao de 10.000, não é igual ao que ganha 40.000, mas todos são trabalhadores do mesmo jeito. E aí é lógico, eu divido o grupo, porque quando você assiste aquele filme lá, Planeta dos Macacos, A Origem, o chimpanzé César conversando com aquele outro macaco orangotango do circo, aí ele pergunta, por que tu deu aí? Ó? Ele fala assim, né? Só em sinais. Por que tu deu biscoito pro Koba? Aí o orangotango pergunta pro César. Aí o César responde, porque macaco separado é fraco, macaco unido é forte. Então, a visão de Karl Marx seria o quê? Olha ali o desenhozinho ali, ó. Trabalhadores do mundo inteiro univos. E quando esses trabalhadores tiverem, então, consciência, eles vão se rebelar. Pessoal, então, para a gente terminar, para passar aqui para o meu amigo Fábio, uma frasezinha que eu sempre gosto de deixar. Quando os homens de bem não fazem nada, eles já fazem o mal suficiente. Cada um de nós tem poder de mudar essa sociedade. Foi um prazer, até a próxima.